Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui, estamos com a nossa mentoria do Jogo da Vida. Vamos falar agora do Novo Testamento, vamos falar de Lucas, né? A vós, Deus manifestou os mistérios do reino, mas aos outros apenas em parábolas, para que vendo não veja e ouvindo não compreendam. Sentido da parábola do semeador. Tem a parábola do semeador. Qual que é o sentido dela? Quando Deus fala em parábolas, o que ele quis dizer? Ele quis dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus. As sementes que estão à beira do caminho são os que ouviram, mas depois veio o diabo e retirou as palavras do seu coração. Ou seja, a pessoa ouviu a palavra de Deus, mas o diabo rapidamente tirou ali aquela parábola. E aquela palavra também, aquela semente. Para que não creiam e não se salve. O diabo ele faz isso, ele fica mostrando as facilidades para a gente da vida. A porta mais larga. Então a gente escolhe a porta mais larga ao invés de ir para a porta mais estreita. A gente não segue ali os ensinamentos de Deus e vai para a perdição. Quando a gente fala da parábola, né? Das parábolas do reino, do semeador, nós temos que entender o seguinte: tem as sementes que estão sobre a pedra. É a mesma coisa das pessoas que ouviram, acolheram a palavra com alegria, fez sentido para a pessoa, mas não tem raízes. Elas vão crer por algum tempo, mas na hora da tentação elas voltam atrás. Ou seja, elas têm a palavra ali, mas não está impregnada, não tem raízes, certo? E qualquer tentação que vier, qualquer coisa que vier do diabo, do Satanás, dos espíritos ruins, essas pessoas vão cair em tentação. As sementes que caíram sobre o espinho são os que ouviram, mas com o passar do tempo deixam de absorver pelas preocupações. A pessoa, aquelas sementes que caem no espinho, né, diferente da pedra, cai no espinho, aquela semente, a mesma coisa das pessoas que algum tempo praticam ali os mandamentos de Deus, mas deixam-se absorver pelas preocupações. Alguma coisa que preocupa ela para de acreditar, né? As riquezas, os prazeres da vida, e não chegam à maturidade, ela não amadurece, ela não tem constância na palavra de Deus. E, enfim, as que caem em terra boa são os que, tendo ouvido com um coração nobre e generoso, guardam a palavra e produzem fruto com a sua constância. Ou seja, caiu no coração a palavra de Deus. Independente do que estiver acontecendo, você vai ter aquilo como regra, como mandamento, como hábito. Você vai utilizar aquilo sempre. Sempre. Independente da situação que acontecer, você tem os mandamentos, aquela parábola ali, aquilo ali serviu para você entender que você tem que agir daquela forma, independente da situação. O apostolado cristão, né, fala que quando se acende uma lâmpada, ninguém coloca a lâmpada debaixo da cama ou cobre com um vaso. Ao contrário, ela é colocada no candeeiro, para que os que entram vejam a luz. Pois nada de oculto que não se torne manifesto, e é nada de secreto que não se deve ser conhecido e divulgado. Vou repetir. Pois nada há de oculto que não se torne manifesto, e nada há de secreto que não deve ser conhecido e divulgado. Ou seja, nós todos temos um propósito de vida. Então nós não podemos esconder do mundo, nós temos que mostrar que aqui nós viemos, nós temos que mostrar a nossa luz para o mundo, mostrar a nossa característica, o que a gente pode fazer para ajudar as pessoas, para além da gente conseguir a prosperidade nas nossas vidas em todas as áreas, a gente pode transbordar para as pessoas o que é de nosso propósito, aquilo que Deus colocou no nosso coração. Então a gente não pode se esconder. Às vezes nós temos aí características, temos propósito de vida que pode fazer diferença na vida de outras pessoas. Por isso nós não devemos esconder. Nós devemos ser pessoas retas, pessoas que seguem o caminho de Deus e pessoas que fazem o bem. Porém, nós temos que deixar isso fluir para o mundo. Não nos devemos esconder de forma nenhuma. Portanto, preste atenção ao modo como ouves,
Pois a quem te será dado, a quem tem será dado, mas de quem não tem será tirado até o que julgas ter. Então, quanto mais você prospera, mais você corre atrás, mais ação você tem, mais você vai receber, mais multiplicação de tudo, todas as áreas você vai ter. E quando você fica encolhido ali com medo, segurando, você vai perder aquilo, você não multiplica, você não transborda, você não vai atrás, né? Os parentes de Jesus, por exemplo, né, vieram ter com Jesus sua mãe e seus irmãos, mas não conseguiram chegar perto por causa da multidão. Alguém lhe falou: tua mãe e teu irmão estão lá fora e querem te ver. Aí Jesus falou: minha mãe e meus irmãos são estes que ouvem a palavra de Deus e as coloca em prática. Então Jesus mostra o seguinte: independente do grau de parentesco, pode ser um irmão, uma mãe, tem que seguir os mandamentos de Deus, seguir o que Jesus trouxe para a gente no Novo Testamento. É isso, praticar, não só ter aquele conhecimento, mas praticar, colocar em prática essas obras. Como que a gente faz para seguir Jesus? Se alguém quiser me seguir, renuncie a si mesmo, carregue sua cruz diária e me acompanhe, porque quem quiser salvar sua vida, irá perdê-la. Mas quem perder sua vida por causa de mim, este a salvará. A clemência muitas vezes é mais eficaz que o castigo para corrigir quem fez o mal. Então, quando Jesus fala que nós devemos carregar a nossa cruz e seguir os seus ensinamentos, ele mostra que a gente tem que seguir o quê? O nosso propósito. Primeiro a gente precisa descobrir isso, descobrir qual que é o propósito de vida, né? Geralmente os nossos bloqueios têm a ver com o nosso propósito. Aquilo que a gente tem medo tem a ver com o nosso propósito. E quando a gente descobre isso, a gente explode na vida. Principalmente quando a gente descobre e coloca em prática para ajudar outras pessoas, para transbordar, para prosperar a sua vida e de outras pessoas. E quando fala de clemência, muitas vezes é mais eficaz que o castigo para corrigir quem fez o mal. Às vezes a pessoa fez o mal, você perdoa e mostra para ela, né? Dá outra face para bater. Isso faz a pessoa refletir do que quando você corrige. É muito importante isso, né? A questão da clemência é fundamental. E espero que vocês tenham gostado. A gente falar aqui de Jesus, do Novo Testamento, de Lucas. A gente vai estar sempre falando aqui isso, né? A Bíblia, entender um pouco. É lógico que muitas coisas a gente não consegue entender, mas o que a gente consegue, a gente tem que tentar compartilhar com outras pessoas, porque aquilo ali pode fazer diferença na vida de alguém. Seguir o caminho de Deus, seguir o que Jesus veio, né? Jesus veio para nos salvar, e muitas vezes a gente não fala sobre isso, tem vergonha. Então Jesus é a coisa mais importante que a gente tem que pensar todo dia, porque Ele é o Filho de Deus. E se a gente ama Jesus, se a gente ama Deus de todo o coração, de toda a alma, a gente vai ter o nosso caminho mais claro, a gente vai ter o nosso propósito mais definido, vai chegar para a gente isso. Quanto mais limpo, quanto mais livre do pecado a gente estiver, mais próximo a gente está de Deus, mais próximo a gente está de Jesus Cristo. E isso tem que ser diário, todo dia, é rezar todo dia, orar, não é ficar repetindo, é orar, tirar aquilo que está no coração, as dúvidas, confessar para Deus aquilo que te incomoda, para você aproximar dele. Porque quando a gente intercala, quando a gente não tem constância nas orações, acaba que a gente pode ser dominado pelos hábitos ruins, que é coisa do diabo, das tentações da vida, mostrando as facilidades que tem para a gente pecar, para a gente fazer coisas erradas, para a gente, às vezes, magoar as pessoas, xingar, para a gente não ter Deus no coração o tempo todo, não ser justo. É lógico, temos que seguir os 10 mandamentos. Se não está seguindo os 10, quanto mais você conseguir seguir melhor, tentar evoluir cada dia mais. Isso é importante, porque o crescimento vai ser exponencial na área espiritual, na área financeira, na área familiar, na área corporal, na área física, cuidar bem do corpo, da saúde. O corpo nosso é o templo do Espírito Santo. Então isso aqui a gente tem que cuidar bem, para a gente ter a oportunidade de cumprir o nosso propósito de forma efetiva. Ok? Forte abraço.